Eu até hoje agradeço meu pai por não ter me colocado na condição de escravo privilegiado durante os meus estudos quando eu era mais novo. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é esse conceito do escravo privilegiado por meio de uma história pessoal minha e do que eu percebo dos meus alunos, do perfil dos meus alunos que entram aqui na mentoria, para te explicar como que o cenário da aprovação de medicina mudou e a galera privilegiada, que tem mais poder aquisitivo, geralmente está ficando para trás na disputa pela vaga. Mas antes de tudo, meu cara, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, eu fui aprovado em Medicina na USP e na UFMG em ampla concorrência e atualmente atuo como mentor. O link está aqui embaixo para você saber um pouco mais. Então vamos começar nossa prosa aqui, presta bem atenção para você pegar a mensagem sociológica desse vídeo aqui. Quando eu estava com 14 anos, lá no meu final do ensino fundamental, no 9º ano, eu morava numa cidade pequena, no interior de Minas, chamada Itabira, perto de BH. E, cara, essa cidade era bem limitada em termos de escola, de acesso a oportunidades, então era comum que os estudantes lá, que os meus colegas, quando fossem passar para o ensino médio, eles mudassem de cidade, ou fossem para a capital, Belo Horizonte, para estudar, para ter acesso a uma escola melhor, ou então para alguma outra cidade com uma escola de mais alta qualidade. Então, quando chegou o 9º ano lá, uma galerinha da turma já começou a se preparar, a começar a estudar mais firme para os vestibulinhos que tinham para entrar para essas escolas de mais alta qualidade lá no fim do ano. E eu, cara, olhando aqui a galera competindo e tal, comecei a estudar também. E nesse ano de 2018, meu cara, acabei selecionando 2 escolas para prestar o vestibular delas. E quem sabe, se eu fosse aprovado, ir para elas, mudar de cidade no ano seguinte. Eu selecionei a escola que era mais top, a mais reconhecida, a com os melhores professores de Belo Horizonte, a capital. Quem é daqui sabe de qual escola que eu estou falando. E também selecionei uma outra escola que era pública. Essa primeira era particular, essa segunda era pública. E volta e meia aparecia ela como a melhor escola pública do país, que fica lá na UFV, na Faculdade de Viçosa. Foi para essa que eu acabei indo no final, o Colune. Enfim, esse era o cenário que eu me propus. Eu ia fazer os 2 vestibulares ao longo do ano de 2018. O primeiro seria dessa particular e depois o da pública, que era um pouco mais difícil. A relação candidato-vaga da particular era mais ou menos ali 1:5, e já a do colégio público era já 1:20, era um negócio bem mais cabuloso. Eu não conhecia ninguém que tinha sido aprovado nesse segundo colégio. Então eu me propus ali estudar ao longo do ano, e quando chegou a data do primeiro vestibular que eu ia fazer, era dessa particular. E eu cheguei lá, fui junto com os meus amigos, um monte dos meus amigos ali da escola foram fazer também. Eu fiz a prova lá e fui aprovado. Na verdade, não foi algo tão excepcional. Grande parte dos meus colegas ali de sala da minha escola do interior também foram aprovados. E aí o pessoal já começou a discutir aí, pô, como é que você vai fazer para mudar para lá? Vamos, sei lá, morar junto, não sei o que, montar a república. E aí, pô, eu fui conversar com meu pai ali, se ele já ia fazer minha pré-matrícula para eu já ficar garantido na escola. E um detalhe importante que eu tinha passado com bolsa, mas a bolsa não era integral, então meu pai ia ter que pagar uma parte da mensalidade. Eu nem lembro quais que eram os termos, quanto que era a bolsa, mas eu fui falar com ele, cara, eu tive o primeiro choque. Meu pai falou assim, cara, eu não vou pagar para você estudar nessa escola porque você vai virar um escravo privilegiado. E naquele momento ali, eu imaturo, não tendo conhecimento quase nenhum de mundo, eu não entendi o que meu pai quis dizer, eu estava um pouco bolado, porque eu estudei o ano inteiro, passei lá, eu já estava com meio que essa oportunidade garantida, né? Se eu não passasse no outro vestibular lá no final do ano, pelo menos eu tinha essa escola para ir, mas meu pai fechou as portas para mim, acabou jogando toda essa responsabilidade nas minhas costas para passar no vestibular do colégio público, porque senão eu não ia ter para onde ia ter que ficar no colégio meia bomba que eu estava lá no interior. E depois que as portas desse colégio particular lá na capital BH foram fechadas para mim, eu fui no modo tudo ou nada para fazer o vestibular do colégio público lá em Viçosa. E aí acabou que eu consegui passar, cara, bem no limite, porque eram 150 vagas, eu fui aprovado na posição 143, 144, não me lembro bem, mas foi bem no limite. E foi a melhor coisa que me aconteceu em termos de estudo, porque lá eu tinha muita flexibilidade para estudar por conta própria, para desenvolver um estudo muito mais individual. Pra você ter noção, as portas do colégio eram até abertas, se quisesse sair durante uma aula para ir para casa, você podia, ninguém ia te proibir, não tinha aquela coercitividade. Então tinha muito mais liberdade, tanto para você estudar por conta própria, quanto até para fazer besteira, se fosse o caso. Cara, e agora, anos depois, olhando para trás e conversando aqui com alguns alunos de mentoria que estão nesse processo de vestibular, eu reconheço, cara, que o que o meu pai fez para mim, fechando as portas desse colégio particular, e foi a melhor coisa que ele fez para mim. Eu estava conversando com os outros amigos aqui, eles me falaram que nesse colégio, em alguns outros ali no mesmo estilo, a carga horária era absurda, coisa de 17 aulas por dia. Era um negócio assim que não te traz nenhuma flexibilidade. Você vira realmente, como meu pai disse, um escravo privilegiado. Você está pagando caro,
mas você não tem liberdade nenhuma de escolher o que você vai fazer com o seu tempo, como que você vai organizar a sua rotina. E, cara, quem não tem liberdade, por essência, pela definição da palavra, é um escravo. Bom, agora que eu contei essa parte aí da minha história pessoal, vamos uma análise aqui mais sociológica de como que tá o cenário aqui de preparação de medicina. Cara, eu tenho contato com algumas pessoas, alguns tios, alguns parentes aí, que têm filhos que estão na idade ali de ensino médio, de preparação, e, cara, eu vejo que muitas vezes eles cometem esse mesmo erro. Pagam ali mensalidade caríssima para o filho, pô, 3, 4 mil na mensalidade da escola. A escola, pô, com essa mensalidade tem que corresponder dando mais aulas, então acaba por colocar o filho ali numa situação em que ele vira escravo da escola, não tem liberdade alguma para tentar estudar por conta própria. E aí, cara, ele fica ali naquela dinâmica de aula, trabalho e simulado no fim de semana e simulado no outro. O cara não tem tempo de estudar nada por conta própria. Ele pode até ter uma preparação razoável, mas vai ficar ali no medíocre, não vai extrapolar a ponto dele vencer uma disputa de vaga de medicina em ampla concorrência. E essa é uma situação péssima, cara. Você fica preso numa armadilha se você é esse tipo de estudante. Tem até alguns alunos meus de mentoria que já reconheceram isso, que, pô, a escola me atrapalha muito, tem muita atividade para fazer, eu não consigo estudar por conta própria, fica ali no trabalhinho e tal. Eu pedi pra minha mãe aqui, cara, pô, mãe, me tira dessa escola aqui porque tá me atrapalhando. E a mãe se recusa a tirar porque tá investindo na educação do filho, acha que isso tá fazendo sentido. Não, eu vou investir aqui no melhor cursinho, no melhor colégio aqui da cidade, porque meu filho tem que ter as melhores condições. E acaba que, mesmo tendo essa intenção boa, a mãe, os pais acabam por tirar qualquer chance do filho de ser aprovado. Então, meu caro, a mensagem que eu tenho para te passar é que esse tipo de investimento de cursinho presencial, de altas cargas de horários para serem cumpridos, elas faziam muito sentido no passado, quando o conteúdo era escasso. Quando, para você ter acesso ao conteúdo, você tinha que ir para o cursinho presencial. Hoje em dia, com o mercado de cursinhos online estando bem desenvolvido, não faz sentido algum você fazer esse tipo de investimento. A galera que está fazendo isso está se enganando que está fazendo um investimento no filho, mas na verdade o dinheiro está indo para o ralo, porque ao invés de aumentar as chances deles serem aprovados, as chances estão diminuindo. Porque enquanto esse cara está cumprindo carga horária do cursinho, aula aqui, sem poder decidir nada da preparação dele, o outro que pode até estar com a parede sem reboco aqui atrás, ele pegou um cursinho online, contratou ali um mentor para ajudar na preparação dele, está investindo 4, 5 vezes menos e está conseguindo ter um estudo muito mais inteligente, focando naquilo que ele é pior, focando exatamente naquilo que vai trazer mais resultado para ele na prova e não seguindo um planejamento genérico para 100, 200, 300 pessoas do cursinho presencial, que nem o outro lá que está pagando e está ficando preso que nem um escravo privilegiado. Esse que é o jogo atualmente. Então, meu caro, se você quiser investir de maneira inteligente na sua aprovação, de maneira assertiva, para gerar o máximo resultado com o melhor custo-benefício, você vai clicar no link aqui na descrição, você vai ser redirecionado para o meu canal no WhatsApp. Eu vou te explicar quais planos de mentoria eu tenho para te oferecer, para que a gente tenha uma preparação extremamente inteligente e organizada, para que você saiba exatamente o que você tem que fazer em cada dia e ter relatórios de desempenho altamente específicos, para que a gente possa recalcular o nosso planejamento para focar naquilo que vai te trazer mais resultado. Isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, não é um planejamento genérico que vai te atender isso. E é isso que eu vou te proporcionar aqui. Eu estou aqui para te ajudar a ter uma preparação mais inteligente. Então clique no link aqui embaixo para você saber mais. E eu já conversei com várias pessoas aqui, inclusive vários alunos que estão aqui nas mentorias, especialmente aqueles de origem mais humilde. Geralmente eles têm a crença limitante de que eles estão ficando para trás porque não tem tanta condição de investir num cursinho caríssimo como esses que eu tô falando de 2, 3 mil reais por mês presenciais. E, cara, a verdade, para ser muito sincero, é que você tá numa condição muito melhor do que as pessoas que estão escravizadas por esse cursinho. Se fosse para eu apostar em 2 pessoas que estivessem começando agora a sua preparação, quem que seria aprovado mais cedo, eu apostaria muito mais naquele que está estudando em casa com o acompanhamento de um mentor do que naquele que está investindo um caminhão de dinheiro no cursinho presencial mais top da cidade, com os melhores professores, certo? Eu acho que esse primeiro, tem muito mais chance de passar mais rápido, porque a preparação dele vai ser muito mais inteligente. Então, meu caro, espero que você tenha entendido bem essa mensagem. Fuja desse cenário de ser um escravo privilegiado, tá? Isso vai ser muito maléfico para sua preparação. Claro que nesses cursinhos sempre vai ter um ou outro ali que vai ser aprovado, mas muito mais por mérito próprio, por ele ter feito algo por fora do cursinho, do que o mérito do cursinho próprio, porque senão todos ali estariam aprovados. E a realidade é que a gente vê aqui uma parte muito seleta desses alunos que conseguem ser aprovados. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você e que você consiga aplicar esses conceitos na sua preparação. Fique ligado aqui no canal, porque meu objetivo, a minha missão é fazer com que você saia na frente de seus concorrentes, que eu quero você aprovado no próximo Enem. Um grande abraço, até mais!